Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras: Pai, se não é possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, que seja feita a tua vontade. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda estão dormindo? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor, que eu quero voltar no texto e fazer algumas aplicações em alguns versículos desse texto. Esta passagem da Escritura é conhecida de todos nós, mas não é muito explorada por todos nós. O mês de novembro é o mês da música e o tema é Sintonizados. Não sei vocês, mas eu percebi aqui, nessa passagem, uma falta de sintonia entre o que Jesus queria e o que os discípulos queriam. Eu não sei você, mas eu senti aqui nesse texto que os discípulos não estavam sintonizados com o que Jesus queria. Os discípulos não estavam sintonizados com o que Jesus pedia. Os discípulos não estavam sintonizados com a vontade de Jesus, porque Jesus pediu para eles ficarem vigiando, e eles dormiram. E Jesus deu uma segunda chance, foi orar, e voltou lá pela segunda vez, e eles estavam dormindo. E Jesus disse: não é possível, 1 hora eu pedi para vocês ficarem vigiando, 1 hora, só enquanto eu oro, porque eu estou sentindo que está chegando a minha hora, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou ser crucificado, sacrificado naquela cruz, e eu estou aqui agonizando. Em outro trecho, e esse mesmo trecho está em Marcos 14, em Lucas 22, diz que a agonia de Jesus era tão grande,
sacrificial que ele chegou a suar gotas de sangue. E isso é possível. A medicina já disse que o corpo humano, em situação de extremo estresse, pode suar gotas de sangue. Hematodrólise é a quebra das moléculas que formam as hemácias do sangue, e elas podem sim vazar pelos poros. Numa situação de extremo estresse, um ser humano pode suar gotas de sangue. Jesus viveu essa situação. E ele diz: vigia aqui um pouco, que eu vou ali orar. E ele está nessa situação. E ele faz um pedido tão simples: fiquem acordados. Era de noite, eles estavam com sono, mas não dava para segurar mais 1 hora, só porque Jesus pediu? Não, eles dormiram, eles não suportaram o pesado sono, e os seus pesados olhos o fizeram trair um pedido do mestre, e eles dormiram. Sabe, irmãos, eu fico pensando, Jesus disse para nós: esperem que eu vou ali, só um pouco, eu vou ali preparar uma morada para vocês, mas eu volto para buscar vocês. E eu fico pensando que Jesus vai voltar e vai encontrar discípulos dormindo. E a pergunta que eu me faço é: Senhor, será que se o Senhor voltasse agora, o Senhor me pegaria dormindo? Ou o Senhor me pegaria sintonizado com a tua vontade, fazendo o que o Senhor me pediu para fazer? Porque a verdade é que muitos de nós estamos dormindo. Jesus pediu: faz isso aqui para mim, é simples. Faz isso, faz aquilo, faz aqui, faz ali, faz além, não importa onde, não importa o que. Jesus está sempre pedindo para que a sua igreja faça algumas coisas, e a gente tem sempre uma desculpa na ponta da língua, a gente tem sempre um peso nos olhos, a gente tem sempre algo que nos puxa para o sono, e a gente dorme, deitado eternamente em berço esplêndido, enquanto Jesus está orando, agonizando, estressado, porque sabe o que tem que passar, e a igreja está dormindo. Que sintonia é essa? Estamos sintonizados? Ele pediu para a gente vigiar, a gente está dormindo. Ele pediu para a gente ir e pregar, e a gente está fazendo eventos. Ele pediu para a gente se relacionar com as pessoas e amar uns aos outros, e a gente está competindo entre si. Que sintonia é essa? Estamos realmente sintonizados com a vontade de Jesus? Getsemane é uma palavra hebraica que significa prensar a azeitona. É o ato de produzir azeite. Sabe que o azeite é o produto da azeitona, a oliva. A oliveira é o pé de azeitona. Por isso que eu chamo carinhosamente o nosso irmão aqui da igreja, oliveira de pé de azeitona. Que é isso que significa oliveira, um pé de azeitona. E quando você espreme a azeitona, ela solta o óleo. E se você purificar e refinar este óleo,
espremendo, espremendo, coando, espremendo, espremendo e coando, ele vai ficando cada vez mais fino. E se ele não tiver nenhum acréscimo, nenhum complemento, se você não colocar nada para que ele renda mais, então ele é um óleo virgem. É o puro óleo que saiu da azeitona. E se você o refiná-lo, num processo de coagem, ele se torna extra virgem, bem fino. E os judeus entendiam desse negócio, porque azeite era um produto que servia para 3 aplicações naquela sociedade. O azeite servia para fazer comida, como nós usamos hoje, claro. Para fritar alguma coisa, para colocar e ajudar a fazer uma massa, para que ela não fique grudenta, coloca então o azeite para que ela não grude, para untar as panelas, farinha e azeite, trigo e cevada eram os alimentos básicos daquele povo. Mas o azeite não serve só para comida. Na nossa cultura, sim, o azeite serve só para comida. Mas nessa cultura aqui, o azeite serve também para uso medicinal, farmacológico. Naquele tempo não tinha pomada, naquele tempo não tinha omeprazol, naquele tempo não tinha mertiolate. Então, toda vez que alguém caía e se machucava, era o azeite que passava. Toda vez que alguém estava com azia, gastrite, uma queimação, não tinha sal de fruta, era um golinho de azeite em jejum que se tomava. Toda vez que alguém estava com uma ferida, com um machucado, uma doença de pele ou de estômago, se tomava ou se passava o azeite, era remédio. Mas o azeite não é só comida, não é só remédio, ele é também usado na religião, para ungir as coisas ou as pessoas. Tudo aquilo que era separado para um determinado propósito, tudo aquilo que era separado para uma determinada missão específica, era ungido com óleo, e a partir daquele ato, aquilo que foi ungido, ou aquele que foi ungido, estava separado para aquele propósito específico. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, e os sacerdotes eram ungidos, para separar-lhes para aquela missão, para aquele propósito, para aquele ofício específico. Também os utensílios do templo e do tabernáculo eram ungidos. Temos aqui um monte de facas, essa faca pode cortar qualquer coisa. Essa aqui nós vamos jogar o óleo nela, e ela está sendo ungida, separada para servir a Deus no tabernáculo. Essa faca não corta mais nada, a não ser pescoço de animais para o sacrifício do sacerdote. E assim que era feito. Portanto, o azeite nessa cultura representa alimento, medicamento e unção. Separação para um propósito. E Jesus chamou esses homens para o lugar de fazer azeite, para o Getsemane. E o Getsemane é o lugar de prensar a azeitona. Porque se não apertar, não sai o óleo. A gente anda muito no vai da valsa, a gente anda muito nos caminhos largos da vida, a gente anda muito cômodo, a gente anda muito tranquilo para gerar azeite, porque o azeite tem que ser gerado na prensa. Como diz os amigos nossos por aí, crente bom é que nem sardinha, está apertado, mas está no óleo. E quantas vezes você não buscou mais a Deus porque estava passando por um momento de aperto? E quantas vezes num momento de comodidade e bonança, você se afastou do Senhor? Eu acho que Jesus entende bem nossa natureza pecaminosa e queria dar uma lição àqueles discípulos, e não os chamou para uma festa, os chamou para a prensa do azeite, para o Getsemane. Jesus estava sendo prensado, apertado, espremido, ele vai morrer daqui a pouco. Mas aqueles
que estão no Getsêmani com Jesus, ainda que seja exprimido, ainda que seja apertado, ainda que seja mais difícil, não se preocupe, porque o azeite é comida, o azeite é remédio e o azeite é unção. Não importa o quanto estejamos apertados, exprimidos e dificultados na vida, com Jesus, sintonizado com Jesus, não nos faltará alimento para as nossas almas, medicamento para os nossos corações e unção para as nossas vidas. Não falta. Com Jesus não falta. A pergunta é se a gente está sintonizado com Ele, fazendo o que Ele está pedindo, indo na direção que Ele está apontando. Ou será que estamos dormindo com os pesados olhos da alma, empurrando com a barriga domingo após domingo, mas não estamos cumprindo com o que Jesus pediu para que a gente fizesse? Quando estamos sintonizados com Jesus e com a sua vontade, e se eu pudesse dar um título para esse sermão, ele seria: sintonizados com a vontade de Jesus. Portanto, em primeiro lugar, quando estamos sintonizados com a vontade de Jesus, a gente aprende a dar sequência nas coisas. A gente aprende que acabamos de fazer uma coisa, estamos fazendo outra, mas daqui a pouco teremos outra ainda para fazer, porque andar com Jesus, sintonizado com sua vontade, é saber que o trabalho não acaba. E o texto começa, na minha versão, dizendo: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Em seguida, por quê? Porque antes disso Jesus tinha feito outra coisa, e antes disso outra, e outra, e outra, e outra, e depois disso Jesus faria outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e faria, como ele disse: eu trabalho até hoje, o meu Pai trabalha também. Jesus era diferente, diferenciado. Jesus trabalhava de dia, orava à noite e descansava no meio das tempestades. E nós, sintonizados com Jesus, não devemos estar preocupados com o descanso, mas com o trabalho, com a oração, com o que temos que fazer, porque Ele pediu para fazer. Nós temos uma eternidade inteira para descansar, e portanto, acordem! Façam alguma coisa, ou vocês vão continuar empurrando a vida com a barriga, achando que está tudo bem. E quando Jesus voltar, Ele vai nos pegar como? Dormindo? Ah, mas é difícil, tem que ser. Mas é complicado, tem que ser. Não, mas o senhor está falando assim porque você não conhece a minha vida. Eu não, mas Ele conhece. E Ele pode apontar o caminho, Ele pode dar a solução, Ele pode passar do seu azeite e tratar qualquer ferida, e alimentar aquele que está fraco, e ungir aquele que está perdido. Eu não sei o que fazer, então busque sintonia com a vontade de Jesus, e Ele vai te mostrar claramente: eu te criei, eu te coloquei esses dons e esses talentos para isso, vai e faça, não fica dormindo não. Sequência de trabalho. Ah, eu fiz uma vez uma coisa na igreja, foi lindo, foi ótimo, e eu conheço um bando de crentes que fica vivendo de eventos. Ah, aquela vez que a gente fez isso, você lembra? Ai, foi tão lindo. Lembra daquela viagem missionária no ano de 1900 e bolinha, guaraná com rolha? Ai, foi tão lindo. Lembra que a gente cantava? Lembra que a gente saía nas ruas evangelizando? Lembra daqueles junta-panelas, daqueles mutirões? Lembra que a gente fazia? Lembra. E aí a gente fez uma, duas, três, algumas coisas, e fica se apoiando como uma bengala nessas coisas que a gente fez, e a gente fica vivendo. Eu conheci um cara que se envolveu com o reino de Deus enquanto ele morava na Europa. E ele se envolveu a tal ponto que ele foi chamado ao seminário. E depois ele foi a esse seminário que era na Argentina. E ele teve algumas experiências maravilhosas com Deus, lá na Europa e lá na Argentina. E eu conversava com ele e ele contava as histórias, e eu ficava inspirado por aquelas histórias. Só que aquelas histórias eram de 10, 15 anos atrás.
E um dia eu tomei coragem e perguntei para ele: vem aqui, você não está nem na Europa nem na Argentina, você está aqui comigo nessa igreja, o que você está fazendo? Muito lindo a sua experiência da Europa, da Argentina, maravilhoso, mas e aí? Parou por aí? Em seguida, foi Jesus com eles, porque sintonizado com Jesus, nós entendemos que a nossa vida é uma sequência de acontecimentos, de trabalhos, de missões, de realizações no reino e para a glória de Deus. Sequência. Não é fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Não. É todo dia, é toda hora. É aqui, é ali, é além, é onde quer que estivermos. Sequência. Em seguida, eu quero te perguntar, quando você sair daqui, em seguida que você sair daqui, qual a sua missão? O que você vai fazer para Deus? Não, pastor, achei que era vir aqui, que era a minha missão. Não. Você veio aqui para ter comunhão, adoração, receber uma instrução, e o que você vai fazer com isso? Eu vou para casa dormir. Talvez dormir não seja a melhor opção. Pastor, então o crente não pode dormir nunca? Só se você estiver pensando que eu estou falando de dormir fisicamente. Estou falando de dormir espiritualmente. Estou falando de dormir para o que Deus tem para nós. Estou falando de dormir e desligar o seletor que nos sintoniza com Deus. É disso que eu estou falando. Com o olho acordado e com o espírito dormindo. E Jesus tem nos visitado frequentemente. E que Ele tenha misericórdia de nós. Porque frequentemente Ele tem chegado próximo de nós. E tem percebido que o nosso espírito está sonhando com os anjos. Dormindo. Estou descansando no Senhor. Amém. Quem está sintonizado com Jesus entende que é Jesus quem dá a frequência da sintonia. Não sou eu que dou a frequência, não sou eu que aponto o caminho, não sou eu que digo onde vai ser, com quem vai ser, nem quando vai ser, é Ele que manda. O verso de número 37 diz: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, já disse, Tiago e João, pediu para eles ficarem vigiando. Não dorme não, miserável. Mas os miseráveis dormiram. Desligaram o rádio, perderam a sintonia. Ele tinha 12 discípulos, por que ele só levou 3? Ele podia ter ido para qualquer lugar em Jerusalém, porque ele escolheu o Getsêmani. Os discípulos não pediram para ir, os discípulos não apontaram o caminho do Getsêmani, quem fez foi Jesus. Jesus disse onde seria e com quem seria. E eles obedeceram. Portanto, estar sintonizado com Jesus é estar recebendo dele onde vai ser e com quem vai ser. E que se ele falar, obedeceremos. Eu não escolho pessoas, nem escolho lugares. Eu escolho agradar ao coração do meu mestre. Se ele pedir, como eu aprendi desde criança. Nós tínhamos uma brincadeira que era, o mestre mandou. Lembra dessa brincadeira? Tudo que o seu mestre mandar, Jesus está mandando e nós não estamos fazendo. Que a gente está escolhendo pessoas, a gente está escolhendo lugares, a gente está escolhendo muita coisa. É Ele que manda, é Ele que dá o tom, e a gente vai sintonizado com Ele. Não é Ele que sintoniza com a gente, é a gente que sintoniza com Ele. Quando você liga o rádio lá na sua casa, você não escolhe, eu quero ouvir uma música aqui no 93.8. Mas eu quero 93.8. Não é você que escolhe a frequência, é a rádio que libera a frequência. Se você não sintonizar na frequência da rádio, você não ouve música. Jesus é a rádio. Ele é que libera a frequência. Quem pegou, ouve a música. Quem não pegou, e aí um monte de gente está dançando só. Uhul! E ficam os outros assim, ó. No ouvido dele está. E ele está olhando. Que pessoa doida.
Quem que dança ao som de um chiado? Não, o chiado está na sua vida, no meu ouvido está uma rocha bom demais aqui, meu amigo. Ó. Você que não está sintonizado. Seu Zé Mané. Como disse acho que foi o Nietzsche que disse, né? E os loucos dançarinos, os dançarinos eram julgados como loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Quando estamos sintonizados com Jesus, temos que estar preparados para enfrentar as tristezas e as angústias, porque com Jesus nem tudo é um mar de rosas. Aliás, quase nada é um mar de rosas. Se sua vida está um mar de rosas, você deve estar na chieira. Sintoniza melhor. Verso de número 37. Continua dizendo que ele levou o Pedro, o Tiago e o João e começou a entristecer-se e angustiar-se. Tristeza e angústia. Tristeza e angústia. Mas não é possível. Tem que ficar triste, tem que ter angústia. Bom, se o meu mestre teve, quem sou eu para não ter? Tristezas e angústias. Por quê? Porque estamos sintonizados com Ele. E Ele ficou triste. Ele teve angústia. Nós ainda nem suamos gota de sangue. Por que a gente está achando que está demais? Quem está sintonizado com Jesus, aprende a ficar e vigiar. O verso de número 38 diz: então lhes disse, a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Isso é um hebraísmo, é o jeito do hebreu falar que ele está tão triste que ele é capaz de morrer com aquela tristeza. Triste até a morte, tem um crase nesse A. Ele está fazendo uma símile, uma comparação da sua tristeza com aquilo que leva à morte. E Jesus está muito triste, profundamente triste, porque ele vai deixar os seus discípulos. Ele não vai deixá-los sozinhos, ele vai enviar um consolador, mas ele está triste. Ele vai passar por um momento de grande sofrimento, de dor. E ele está angustiado. E ele diz para eles: fiquem aqui e vigiem comigo. Quem está sintonizado com Jesus aprende a ficar e vigiar com Ele. Mas ficar é difícil, porque eu estou morrendo de sono, Jesus. Fica e vigia. Bota um palito de fósforo aí, mas não fecha esse olho não. Mas Senhor, o sono é muito pesado. Bom, eu vou ali orar. Quando eu voltar, quero ver como é que vocês vão estar. Jesus se ressuscitou e está à destra do Pai. Ele foi ali e já volta. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Portanto, tem quase 2000 anos que ele subiu, tem quase 2 dias. Só isso, 2 dias. Você está com pressa já? É só 2 dias, ele foi preparar uma morada. Quem faz uma grande casa para receber milhões e milhões de pessoas em 2 dias? Só 2 dias, está terminando a casa, daqui a pouco ele volta para buscar. A pergunta é, quando ele voltar, você vai estar como? Dormindo? Eu prefiro estar sintonizado com ele. Acordado, frenético, 380 volts, e deixa o pau quebrar. Tem uma eternidade para descansar, tem uma morada linda sendo preparada para mim. O que eu vou preocupar com alguma coisa agora? Toca o barco, que Jesus mandar, faremos todos. Porque sintonizado com Jesus, ninguém fica dormindo não. Só fica dormindo quem não está sintonizado, porque esses caras aqui não sabiam o que ia acontecer. Estava muito tranquilo, porque Jesus é poderoso, porque Jesus andou sobre as águas, porque Jesus multiplicou pães e peixes, porque Jesus ressuscitou um monte de gente. Ele é poderoso. Você acha que alguém vai fazer alguma coisa com ele? Se chegar uns soldados romanos aqui agora, ele faz só um tchuf, e cai todo mundo morto. Se chegar alguém para prender ele aqui, ele puf. Se um de nós dois resolver trair ele, ele corta a língua, só no poder. Só que não. Se eles estivessem sintonizados, eles saberiam que Jesus, desde o início do ministério, estava os avisando: ó, fica esperto, hein? Não vou durar para sempre não, hein? Ó, vai estar vindo um problema aí, eu vou ter que me entregar, hein? O Pedrão, sempre ele, né? Pulou na frente: não, Senhor, Deus me livre, você ser preso, ser morto, não, nem que eu morra no seu lugar. Jesus, para de conversa fiada, rapaz. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, seu vagabundo. Você
Conversa fiada. Ter boca fala o que quer, mas eu conheço a verdade, eu sondo o seu coração. Quem está sintonizado com Jesus, entende que a vida com Jesus é uma sequência de trabalhos e realizações. O descanso é na eternidade. Quem está sintonizado com Jesus, entende que é Jesus quem aponta, Ele quem dá o tom e a frequência. Quem está sintonizado com Jesus, às vezes, vai sim passar por tristezas e angústias. Quem está sintonizado com Jesus, aprende a ficar e vigiar. Enquanto Ele não mandar sair, não sairemos. Enquanto Ele não deixar dormir, não dormiremos. Quem está sintonizado com Jesus, aprende a fazer a vontade do Pai. Porque no verso 39 ele diz: prostrado com o rosto no chão, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Cálice na Bíblia, às vezes, quando não é um texto literal, narrativo, e tomou o fulano o cálice e bebeu, aí é cálice mesmo, lugar de botar a bebida. Mas, quando é assim, metafórico, tem sempre um significado de sofrimento. Por isso que no Apocalipse, os anjos que derramam as taças, os cálices, são sempre para trazer sofrimentos à humanidade. São 7 taças. Então, o que Jesus está dizendo é: Pai, se for possível, passa de mim, ou seja, que eu não sofra estas coisas. Passa de mim esse cálice, sem que eu beba, sem que eu precise de fato sofrer o que está preparado para eu sofrer. Mas, contudo, que seja feita a tua vontade. Muitas vezes a gente está triste, a gente está angustiado, muitas vezes a gente está contrariado, a gente não quer passar por aquilo, mas não é a gente que decide, é o Pai que decide. Se o Pai colocou aquilo para nós, seja feita a vontade do Pai. Quando nós estamos sintonizados com Jesus, a gente não dorme. No verso 40, 43 e 45, 3 vezes Jesus voltou, eles estavam dormindo. 3 vezes. Quantas vezes Jesus tem nos visitado e nós estamos dormindo? Quantas vezes Jesus tem visitado sua vida, sua casa, seu ministério, seu dom, e está tudo adormecido? O que é que você tem feito? Está dormindo? Quem está sintonizado com Jesus, aprende que tem que levantar e partir para onde Ele manda. O último versículo do texto, dessa perícope que nós lemos, 46, Jesus dá uma ordem: levantai-vos, levantai-vos e vamos embora. Mas Senhor, vamos para onde? Levantem-se. Mas Senhor, vamos fazer o quê? Levanta e vamos. Mas Senhor, não sei se eu quero. Eis que o traidor se aproxima. Essa é a última frase do texto. E para encerrar eu quero lhe dizer que com Jesus não tem meio termo. Ou você está sintonizado, ou você é um traidor. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Ou você é um evangelizador, ou você precisa ser evangelizado. Com Jesus não tem meio termo. É sim, sim. Não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Que Ele te abençoe. Que você sintonize sua frequência com o trono do mais alto céu. Que você selecione, que você sintonize, que você ajuste a sua frequência com o trono do Todo-Poderoso, para obedecer à vontade de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.